Quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muitos assuntos para o dia de hoje e eu quero começar dizendo que estou gravando esse vídeo exatamente às 17 horas e 38 minutos. Nesse exato momento, o presidente americano Donald Trump acabou de anunciar suas tarifas, mundo afora, né? Nesse dia que ele chamou de Dia da Libertação Americana, e ele colocou taxas na grande maioria dos países, principalmente na questão da reciprocidade. Para o Brasil, para o governo brasileiro, melhor dizendo, ele foi gentil, colocou apenas uma tarifa de 10% nos produtos que o Brasil envia para os Estados Unidos. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque a entrevista dele, o pronunciamento dele vai longe, e depois vão ser detalhadas de que forma essas tarifas serão aplicadas. Então é um assunto para amanhã. Por hoje, não há como começar esse vídeo, mesmo que eu já tenha começado, né? Sem tocar no assunto que tomou conta das mídias desde cedo, que é aquela informação de que o PGR Paulo Gonet tem em suas mãos aquele pedido feito pelo ministro Moraes para que ele decida se Jair Bolsonaro deve ser preso ou não. Muito bem, nada disto nos surpreende mais, pois bem sabemos que prender o nosso presidente é o sonho de consumo daquele ministro e seus parças de esquerda, evidentemente, principalmente o inquilino do Palácio do Planalto. Agora, o que mais nos surpreende mesmo é que este pedido chegou às mãos daquele ministro por parte de uma vereadora lá de Recife, uma vereadora do PT, obviamente, que denunciou, fez uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelo fato de ele ter convocado a manifestação lá para Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo ela, aquele evento serviu para agitar, provocar, ou seja, esse foi o argumento que ela usou. O nome dela é uma tal, eu gosto de usar esse termo, uma tal, tamanha significância, né? De Liana Cristina, filiada ao PT, como eu disse, né? Muito bem. O Moraes, então, ele tinha a opção, claro, de pegar aquilo, ler e arquivar. Porque, afinal de contas, sabemos perfeitamente que qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma notícia-crime contra alguém, porém, em uma delegacia de polícia, onde ela é quem começa a investigação, né, a qualquer cidadão. Só que na nossa democracia relativa do governo do amor, a denúncia que qualquer Zé Mané pode fazer vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Trata-se aí de uma vereadora que não possui foro privilegiado, porque vereador não tem foro privilegiado, acusando um cidadão civil, que é o caso de Jair Messias Bolsonaro, que não é mais político, oficialmente, né? Não ocupa cargo público, melhor dizendo, mas ela saiu acusando o presidente diretamente na Suprema Corte, atropelando aí o caminho judicial natural, né? Que se houvesse um país sério, justo, correto, né? A denúncia teria que ter sido feita na primeira instância e não na Suprema Corte. O envio daquele ministro para a Procuradoria-Geral da República foi no dia 19 de março. E passado aí os 5 dias de praxe para que Paulo Gonet respondesse sobre a decisão, nada aconteceu até agora. O que sugere que tal pendência tenha muito a ver com o avanço do projeto da anistia dentro do Legislativo, onde os deputados conservadores estão promovendo um travamento das pautas de Hugo Mota, para que ele ponha
em plenário o projeto da anistia. A prova disto é que Moraes esteve ontem lá no Legislativo, conversando com Mota. Assim como ocorreu também com o ministro Barroso, na véspera de quando estava para ser votado, decidido, né, o voto com comprovante e contagem pública. Ainda no governo de Jair Messias Bolsonaro. Barroso esteve lá, conversou com líderes dos partidos, aí o que aconteceu? O projeto foi reprovado. Naquele momento, de um dia para o outro, o projeto ganhou água. E o resto nós sabemos como bem terminou. Porém, segundo uma informação que saiu aí na CNN News, que é aquela emissora que tudo sabe, tudo tem em primeira mão, né? Segundo eles, a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro é um cenário descartado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. É o que eles dizem. Segundo eles, o ministro Moraes pediu manifestação à Procuradoria-Geral da República por ser um procedimento normal, natural, de quando o Supremo é provocado. Miguel, porque, como eu disse, ele poderia ter recebido isso e arquivado direto, mas preferiu pedir ao Paulo Gonet. Para quê? Para dar notícia, para virar manchete de jornal. Mas, segundo fontes, não é cabível uma prisão preventiva contra o ex-presidente nesse momento, durante essa investigação, sobre a tal tentativa de golpe que não aconteceu porque o táxi não chegou, né? Eles consideram que tornar Bolsonaro prender Jair Bolsonaro nesse momento poderia aí provocar uma reação adversa. E eles acham, segundo as fontes aí da CNN, que Jair Bolsonaro pode sim vir a ter uma prisão decretada após o julgamento da primeira turma somente, coisa que vai acontecer no final do ano. Alguns ministros dizem reservadamente, né, a gente nunca sabe exatamente se é verdade ou não, mas dizem que essa prisão preventiva nesse momento poderia conflagrar, melhor dizendo, ainda mais o cenário político nacional, além de mobilizar forças extremistas a ponto de gerar aí uma nova onda de ataques ao tribunal. Eu acho que para gerar ondas de ataque ao tribunal não precisa muito. Cada vez que eles se metem na política já gera uma revolta. Nós sabemos perfeitamente que o Supremo Tribunal há muito tempo deixou de ser judiciário. Se transformou num partido político. Infelizmente, um partido político de esquerda, porque só atende pautas da esquerda. Nunca atendem uma pauta da direita. Eu não conheço nenhum caso recente de um deputado de direita que ganhou uma causa lá dentro, de um deputado que do nada saiu correndo, foi lá pedir para o STF interferir em algo e tenha conseguido. Isso nunca acontece. Mas a esquerda, fato é, meus amigos, que vivemos aí no Brasil de hoje uma espécie de justiça da coação. É a justiça da coação contra os adversários políticos, já que o Supremo, como eu disse agora, se transformou em um tribunal político de fato. Coagir é a forma mais prática e rápida de se obter resultados. Temos como exemplo a denúncia do Ministério Público da Paraíba, que abriu uma investigação contra o atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, por supostamente ter praticado aí rachadinhas naquele estado. E como aconteceu isto, né? Claro que ficou claro é ruim, né? Claro que isso aconteceu porque o Hugo Mota deu entrevistas logo no dia do seu início de mandato que estaria disposto a colocar aí o projeto da anistia para andar. E a abertura desse processo, dessa investigação, melhor dizendo, no Ministério Público da Paraíba foi justamente para colocar uma corda no pescoço de Hugo Mota. Dessa maneira ele fica ali
dependente da justiça, caso ele realmente coloque para votação o projeto da anistia. Tanto é que agora o Hugo Mota tem estado mais prudente em suas palavras, né? Está dizendo aí que tem que pensar bem antes de tomar uma decisão, que essa não é a pauta mais importante para o país. Essas são as conversas de quem mudou como a água para o vinho do dia para a noite, ou para quem recebeu uma corda no pescoço, e com essa corda ele vai ser manobrado para onde bem entenderem. Como comentamos em vídeo anterior, também aconteceu há 10 dias atrás o fato de que aquele ministro Moraes pediu de volta para o Supremo Tribunal uma investigação que havia sido encerrada na primeira instância do Tribunal Eleitoral em São Paulo contra Gilberto Kassab. A Suprema Corte havia mandado essas investigações para São Paulo. O Kassab andou aprontando aí lá em 2019, e o Tribunal Eleitoral de São Paulo estava investigou e arquivou. Aí Moraes resolveu chamar de volta para o Supremo esses processos, depois que o Kassab, então, teve uma reunião com Jair Messias Bolsonaro, dando apoio para o projeto da anistia. Ora, isso fica muito claro que a coação tem força, tem peso. E isso deixa o político de mãos amarradas, atadas. O pedido da vereadora do PT não tem nem pé nem cabeça, porque a nossa Constituição, em seu artigo 5º, prevê o livre direito à manifestação. E como todos sabem, decora salteado, principalmente a esquerda sabe, nas manifestações da direita nunca ocorre baderna, quebra-quebra, incêndios, como costumeiramente ocorre nas manifestações petistas. A coisa é tão escandalosa que o Supremo, e mais especificamente aquele ministro, não aceita a hipótese de ser criticado. Em hipótese alguma ele quer ser criticado. E a prova disto é que hoje a sua Polícia Federal, né, indiciou o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, né, no período em que Moraes presidia o tribunal, o tal Eduardo Tagliaferro. O motivo que foi alegado aí pela Polícia Federal é que Tagliaferro violou sua atividade funcional. Mas não foi isso, claro que não. E, por incrível que pareça, a própria Polícia Federal informou que encerrou as investigações sobre aquela reportagem da Folha de São Paulo, trazida pelo jornalista Glenn Greenwald, de que Eduardo Tagliaferro era o assessor que usava da criatividade para acusar pessoas conservadoras de direita, desafetas daquele ministro. Ou seja, bastou Tagliaferro aparecer numa entrevista que foi colocada ao ar pelo jornalista português, o Tavares, né? Dizendo que precisava sair do país e que tinha cidadania italiana, mas sua esposa não podia sair não pode sair porque não tem o passaporte, blá blá. Saiu essa entrevista no ar, pronto. Mandaram a Polícia Federal indiciá-lo. Agora, sabendo que as coisas funcionam desse jeito, dá essa impressão de que só o lado da direita é que está com a corda no pescoço. Não, a esquerda também está. E ele mesmo, aquele ministro, principalmente. Saiu uma notícia hoje muito interessante para nós, que vamos lembrar que uma das principais armas que a direita tem contra Moraes é aquela acusação de que o Felipe Martins viajou no avião presidencial em dezembro de 2022 para Orlando. E todo mundo sabe que isso não aconteceu, a viagem não ocorreu, né? Então o que aconteceu? Isso virou assunto,
virou matéria a ser tratada lá nos Estados Unidos, e hoje saiu a notícia que a Justiça de Orlando, lá na Flórida, marcou para o dia 9 agora, 9 de abril, a primeira audiência para tratar da ação movida pelo próprio assessor ou ex-assessor Felipe Martins, na qual ele contesta registros da imigração americana de que teria entrado nos Estados Unidos no final de 2022. Segundo o comunicado do juiz Gregory Presnell, Felipe Martins poderá acompanhar a sessão de forma presencial ou remota. Só que nós sabemos que o Felipe Martins está sem seu passaporte, proibido de sair do Brasil. Aliás, proibido de sair de Ponta Grossa, né? Ele está aí com tornozeleira. Então, quem o proibiu? A pessoa interessada, que é justamente o Moraes, que é ele que pode sofrer penalidades por conta desse processo, dessa audiência que começará dia 9 agora. E eu acho que o juiz americano, o tal do Gregory, o Mr. Gregory, né, vai levar em conta que o Felipe Martins não estará lá presencialmente porque o possível, eu não vou chamar de o que causou o problema para não cair problemas nas minhas costas. Mas o juiz vai pensar assim, bom, o Felipe Martins não está aqui pessoalmente porque aquele ministro que tinha interesse em colocá-lo preso por algo que não aconteceu, retirou o seu passaporte. Então tem alguma coisa errada nessa história. Isso vai vir à tona. Os indícios são de que os registros de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foram colocadas na alfândega americana, alfândega de Orlando, por agentes brasileiros, na sequência de visitas de altos funcionários da Polícia Federal naquela cidade, o que significa um crime federal dentro dos Estados Unidos. Já saiu informações de que possivelmente o ex-delegado Shore, né, delegado da Polícia Federal, foi quem entrou nos Estados Unidos com um passaporte de Felipe Martins, obviamente um passaporte alterado, o que aumenta o crime federal dentro dos Estados Unidos. Então o que importa é o seguinte, que aquilo que até então era uma possibilidade agora se torna realidade. Dia 9 de abril agora começa a audiência. E isto, evidentemente, será aprovado por Felipe Martins. Ele vai conseguir provar que nunca pisou nos Estados Unidos naquele período. E, obviamente, a justiça americana vai apontar quem registrou sua entrada, né? Registrando, mostrando quem fez o registro, vai se saber também a mando de quem, por quê, por qual motivo, e aí é um desenrolar de novelo de lã. A gente sabe que muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Por ora, para nós, o que é bom saber é que finalmente a coisa vai andar. Vai sair do blá 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 e vai realmente tomar aí um andamento que eu espero ser favorável a todos nós. Fora isso, o governo brasileiro está aí preocupado com essa tarifa que os Estados Unidos está colocando no Brasil, a princípio de 10%, mas pode ser tarifas em produtos que antes eram taxadas em 2%. Subir de 2 para 10 é uma pancada muito forte. É uma pancada que pode desestruturar a economia brasileira. Depende em quais produtos Donald Trump vai taxar o Brasil. E isto, possivelmente, amanhã nós já saberemos. Ou mais à noite, quem sabe? Mas, por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal e avisem os amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. Deixem seus likes, se inscrevam e ajudem quem puder ajudar o canal Terra Brasilis News ir adiante, ok? Por hora, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem.